É um pequeno tom que se ouve por aí, ouvi muitas coisas, a gente ouve muita coisa. E essa história eu achei muito interessante. Diz que os homens, os Onilás, tomaram conta e o poder sobre o culto de Egum, né? Isso tem a ver com a história do Alapini Xangô, no Oió, e é uma história que eu vou contar quando for falar sobre a Tunaye, né, sobre reencarnação. Mas essa história é bem interessante. Diz que Oiá, enraivecida, porque os homens tinham tomado posse do culto do Egum, ela treinou um macaco chamado Ejimeré, ou Iguimeré, aquele que vive nos ramos das árvores, né? E ela treinou esse macaco que quando ela batesse com o Inxã é o Atori do Igui Atori, da árvore do Atori, que é usado também no rito para fazer ibirim, para fazer o pachoró de Oxalá, para fazer xaxará, as fibras, né, dos galhos dessa árvore, que são bem flexivos. E Oiá então fez um enxã, o qual ela batia na terra 3 vezes, e cada ritmo da batida fazia com que o Ejimerê fizesse algum ato ensandecido. E ela vestiu ele com as roupas iguais a do Egum, igual a do Aparacá. Aparacá Egum, Axor Egum, que foi dado pelo Alapini na história do Alapini, que isso eu vou contar detalhadamente quando for falar de reencarnação, o Tunaye. Então Oiá assustava os homens com esse macaquinho treinado. Ejimerê também tem um significado muito importante para o ritual Abiku e é muito importante para os erês, levando em consideração que primeiro na cabaça da existência nasceu Exu, que deu luz a Ibeje, que deu luz então aos macacos ejimerês e deram luz aos humanos. Então, nossos parentes. Não esquecendo do Eó, de matar o macaco, você será expulso da tribo, e se comer a carne de macaco, epoá, você será morto na tribo. Né? Isso é uma coisa iorubana. Então Oiá fazia isso e se divertia, e via os homens correrem com medo de Egum. Então Ogum procurou o Babalaô, Orumilá, que revelou o segredo das mulheres. Awon Obirim, o segredo das mulheres. O segredo de Oiá Jansã, aquela que bate com Ixã na terra e corre. Por quê? Ela bate, se esconde para ver o tumulto que o macaquinho fazia ensandecido e expulsando os homens das suas trilhas, sendo que um outro Eó não andar fora da trilha, né? Isso em África. Então Ogum constou o Babalaô, que revelou o Aon Obirim, né? E então ele fez oferenda a Egum, vestiu-se com a Paracá, e quando Oiá fez o Ejimerê fazer as suas artimanhas e ensandecer para espantar, ele apareceu com o seu Adá, sua espada, e com um chã na mão, uma vara. Né? Disse que dessa vara que ele tocou Oiá, né, esse enxã, a dividiu em 9. A Messã Orum Omomadê. Mas Oiá fugiu e as mulheres também fugiram. E Ogum deu boas risadas e terminou então essa artimanha das mulheres. Mas ao tocar Oiá, ela se dividiu em 9. E a Omomessa Orum Omomadê, tornando-se mãe dos 9 Oruns, que é uma outra história que vamos falar na história da reencarnação. E Olodumare que criou o céu e dividiu em 9. Cada um desses 9 Oruns tem um nome, né, que são os Omo Oiá. Oiá, Iá, Oxu, ou Ossum, pó vermelho, a qual ela pinta seus pés e com uma vara subjuga os mortos. Também conta-se da história
de que Oiá, a menina, filha de Oxoguian, teria sido colocada sem memória no meio da floresta e criado por um caçador. Esse caçador envelheceu e morreu. Antes disso, Oiá descobriu que seu verdadeiro pai era Oxoguian e recebeu o poder do Atori, da vara, né, para que depois ela subjugasse a própria doença Arum e a morte. E então, a Dulucê, ao morrer, Oiá fez durante 9 dias e 9 noites oferendas e cânticos, porque ele tinha sido expulso da sua tribo porque ele não tinha filhos, então ele criou Oiá e a Oiá se tornou filha dele, filha de coração, adotiva. E o canto dela, de tanta tristeza, ouviu-se o canto dos caçadores. Existe o axixê, que é o rito dos mortos. E existe o ajejé, que é o rito de morte dos caçadores. Isso também é uma outra história. Então os caçadores vieram render homenagem a Dulucê, pai de Oiá. Olorum, que está muito longe no Orum, Macacum custa a vir até a terra, ouviu o lamento de Oiá no Orum e transformou a Dulucê em orixá. Ele não é feito em Ori, mas ele é assentado no Ibá, Oiá, Oiá Ibo, Oiá Onirá, Oiá Onira, Oiá Lebé, Oiá Labá, e aí por diante. Né? Não é que é Iton, não é Aon Orixá, não é Ibá Orixá. Não vamos falar sobre isso. Então, esse é um pequeno Iton que faz alusão a Oiá, e faz alusão a Dulucê, e faz alusão ao Atori, né? A vara que subjuga os eguns, e a Elemerê, o macaquinho.